Enquanto os outros dormem, eu trabalho, eu estudo, eu produzo. Essa é uma frase que eu ouço frequentemente no consultório e em outros lugares. Talvez você mesmo já tenha dito isso em algum momento da sua carreira. Na nossa cultura, dormir pouco virou uma espécie de medalha de honra de produtividade. Mas o neurocientista Matthew Walker, ele abre o best-seller que nós vamos analisar hoje com uma resposta brutal para essa filosofia. Se você adotar essa mentalidade, você estará morto muito mais cedo. E a qualidade dessa vida mais curta será miserável. Estamos diante de uma crise de saúde. Eu não estou falando apenas de cansaço ou olheiras. Eu estou falando de Alzheimer, riscos cardíacos, colapso metabólico e transtornos psiquiátricos graves. Eu sou Leonardo, sou psicólogo clínico e hoje nós vamos avaliar o livro Por que Nós Dormimos. Será que ele é um manual definitivo para uma boa noite de sono ou um manifesto alarmista que pode tirar o seu sono? Vamos descobrir. Antes de começarmos, precisamos entender quem está falando, quem é o autor Matthew Walker. Ele não é um guru de autoajuda. Ele é um professor de neurociência e psicologia da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Ele também é diretor do Laboratório do Sono e de Neuroimagem desta mesma universidade. Ele dedicou a sua carreira inteira a tentar abrir o que ele chama de cofre do sono. A tese central dele é que o sono é o pilar mestre da saúde, acima até mesmo da dieta e do exercício físico. A lógica é simples. Se você come bem e treina, mas dorme mal, a biologia metabólica desses dois pilares é sabotada. O livro é muito bom, mas, como veremos, ele também tem falhas perigosas. Vamos começar pelo que ele tem de melhor, o que ele acerta brilhantemente, que é a mecânica do seu cérebro. Existem 3 conceitos nesse livro que mudaram a minha visão clínica e que você precisa entender agora. Primeiro, a pressão do sono. Por que você sente sono? O Walker ele explica que é um jogo químico. Desde o momento em que você acorda, uma substância chamada adenosina começa a se acumular no seu cérebro. Este acúmulo causa uma pressão química que aumenta progressivamente ao longo do dia. É justamente quando essa pressão aumenta que ficamos cansados ou sonolentos. E quando isso acontece, nós recorremos ao café para dar aquela acordadinha estratégica. Mas cuidado, a cafeína ela não elimina a adenosina, ela apenas bloqueia o receptor, ela silencia o sinal de cansaço. O problema é que a adenosina continua se acumulando nos bastidores. Quando a cafeína sai do sistema, você sofre o crash, uma avalanche de cansaço acumulado de uma só vez. Segundo, a arquitetura do sono. O sono não é um bloco único. Ele se divide basicamente em 2 estados vitais. O sono profundo, pensa nele como o botão de salvar. É aqui que o cérebro move memórias do armazenamento de curto prazo para o de longo prazo, limpando a memória RAM para você aprender coisas novas no dia seguinte. E temos o sono REM, o sono dos sonhos. Walker chama isso de terapia noturna. É durante o sonho que processamos emoções difíceis. O sono REM, ele retira a carga visceral das memórias traumáticas. Sem ele, a nossa regulação emocional colapsa. O que eu vejo todos os dias em quadros de ansiedade severa na clínica. Terceiro, o sistema linfático. Este é o ponto mais assustador do livro. Durante o sono profundo, o cérebro ativa um sistema de limpeza que remove toxinas, incluindo a proteína beta-amiloide, que é uma das principais causadoras do Alzheimer. Ou seja, dormir mal cronicamente impede essa faxina, permitindo o acúmulo de lixo tóxico no cérebro. Agora, precisamos ligar o nosso sinal de alerta. Embora este livro seja um best-seller e tenha o mérito de colocar o sono na pauta global, ele recebeu críticas severas da comunidade científica, de estatísticos a pesquisadores de ponta. E ao passar essa obra pelo meu filtro clínico, identifiquei 4 falhas graves que você precisa conhecer para não cair em armadilhas mentais. O primeiro ponto é o alarmismo e a ortossonia. O tom de Walker, ele usa a linguagem do medo. Frases como dormir pouco mata ou sugerir que os danos de uma noite mal dormida são irreversíveis
podem gerar o que chamamos clinicamente de ortossonia. O que é isso? É uma obsessão ansiosa por atingir o sono perfeito. A ironia cruel é que o medo de não dormir tira o seu sono. O estresse de monitorar cada minuto na cama, achando que você está destruindo o seu cérebro se não apagar agora, inunda o seu corpo de cortisol. E o cortisol, ele é o inimigo do descanso. Segundo ponto é a tirania das 8 horas. O Walker, ele insiste no número mágico de 8 horas e dá a entender que qualquer coisa abaixo disso é patológico. Porém, a ciência atual e instituições como a National Sleep Foundation recomendam uma faixa entre 7 a 9 horas. Existe individualidade biológica. Se você dorme 7 horas, acorda restaurado e tem energia, você não está doente. Patologizar um comportamento normal é um erro grave nesse livro. O terceiro ponto é a correlação versus causalidade. O livro afirma categoricamente que a falta de sono causa Alzheimer, câncer e morte precoce. Muitos dados mostram apenas correlação. Exemplo, pacientes com demência dormem mal, mas foi a falta de sono que causou a demência ou a degeneração cerebral da doença que destruiu os centros de sono? O livro ignora essa via de mão dupla. Estudos mostram que morrer cedo está associado a dormir pouco, mas também a dormir demais. Walker, ele foca apenas em estudos que associam essas mortes precoces à falta de sono para fortalecer o seu argumento. Por fim, a polêmica dos dados. Pesquisadores independentes identificaram inconsistências nas representações visuais de certos gráficos, o que acabou enfatizando um cenário mais dramático do que os dados brutos sugeriam. O próprio Walker reconheceu algumas dessas imprecisões, o que nos serve de alerta para olharmos as estatísticas com mais cautela. Dito isso, o livro ainda assim é valioso se você ignorar o alarmismo e focar na higiene do sono. Aqui estão as 3 práticas inegociáveis que eu extraí da obra para os meus pacientes. 1. A regularidade é rei. Vá para a cama e acorde no mesmo horário todos os dias. Fim de semana não é exceção. O seu relógio biológico espera consistência. Você não consegue compensar sono perdido no sábado ou no domingo ou dormindo à tarde. 2. Controle de temperatura. Para dormir, sua temperatura central precisa cair cerca de 1 grau. É por isso que é difícil dormir no calor. Mantenha o quarto fresco. Um banho quente ajuda não pelo calor, mas porque ao sair dele, o seu corpo resfria rapidamente, sinalizando o cérebro que é hora de desligar. 3. Escuridão real. A luz inibe a melatonina. Faça uma desconexão total de telas 1 hora antes de dormir. Se não dormir, diminua as luzes da casa drasticamente após o jantar. Qual é o veredito final? Por que nós dormimos? É uma leitura importante, mas perigosa se lida sem crítica. Ele é brilhante na explicação da mecânica, como o sono funciona, mas atua mais como um manifesto apaixonado do que como um tratado científico neutro quando fala dos perigos. Se você dorme 7 horas e se sente bem, não entre em pânico. Use o livro como uma inspiração para priorizar o seu descanso, não como uma sentença de morte. A nota para esse livro, a nota clínica, é 4 de 5. Se você quer proteger o seu cérebro e regular as suas emoções, pare de negligenciar seu travesseiro. Mas faça isso com tranquilidade. Se gostou dessa análise crítica, se inscreve aqui no canal. Eu sou Leonardo e nos vemos aí nos próximos vídeos. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Até o próximo. Até logo. Tchau.